Nós vamos começar, é claro que vocês, na medida que quiserem falar, por favor, aí você se manifesta, podem entrar e podem fazer a comunicação, tá bem? Aí não tem problema nenhum, é só para a gente não fazer essa interferência. Então, nós vamos começar o nosso curso sobre Frank. Eu mandei para vocês no nosso... ontem mandei para vocês a programação, né, ao longo de todo o curso, tudo que nós vamos tratar em cada um dos dias. Então, vocês já têm todas essas coisas assim organizadas aí até o final do nosso curso. Esse primeiro encontro, ele tem 3 tópicos principais ou 3 objetivos, né, nesse nosso encontro de hoje. A gente vai tentar entender, claro que na perspectiva do Frank e na perspectiva de alguns autores que são caros a eles, né, como é o homem de hoje, como são os seus sofrimentos, qual a importância do assunto. Vamos trabalhar o conceito que Frank tem de vazio existencial, não é? E vamos trabalhar um pouco quais as consequências psicológicas desse processo, quer dizer, desse vazio existencial. Ok? Então, vamos desenvolver o nosso curso em torno a essas 3 questões principais que consistem em 3 objetivos nossos para esse nosso encontro de hoje. Bem, então, vamos lá, vamos começar o nosso encontro. Há um ponto de partida que eu acho que é necessário que nós consideremos, não é? Vamos considerar a compreensão da psicologia fenomenológica. Eu diria, vamos trabalhar um pouco essa noção da psiquiatria existencial. Começando por aí, quer dizer, psiquiatria existencial é uma escola de psiquiatria que se desenvolve a partir do século XX, não é? Sobretudo a partir do momento em que os psiquiatras começam a ler os autores, os grandes filósofos da chamada filosofia da existência, sobretudo Heidegger e Jaspers. E o próprio Jaspers, ele vai trabalhar a ideia de que ele próprio trabalha a ideia de certas questões de natureza filosófica na sua psicopatologia geral. Então, vamos dizer assim, há um grupo de psiquiatras que no começo do século passado começa a trabalhar a ideia de que era preciso ler aquilo que os filósofos estavam escrevendo, e ao ler isto, começam a desenvolver uma série de questões bastante significativas. Não é? Então, esse ponto é um ponto importante que nós temos que considerar. O surgimento de uma psiquiatria que dialoga com a escola existencial. E a construção desse diálogo, ele tem uma característica muito interessante. É que, quando eles começam a observar a descrição que os diferentes autores fazem da vida humana, da existência humana, eles começam a se dar conta de que nós estávamos diante de uma situação bastante complicada, que consistia no seguinte: o contato com o mundo, com a situação vivida, com a experiência dos acontecimentos que estavam se dando no mundo, esta situação estava provocando algum tipo de dificuldade nas pessoas, estava, sobretudo, produzindo algum tipo de sofrimento. Vamos tentar entender um pouco melhor essa questão, não é? Ou seja, da mesma maneira, por exemplo, que Freud, ao observar a natureza do homem, ao observar na sua clínica o funcionamento das pessoas, se depara com o fato de que as primeiras experiências, aquilo que ela vivia na família, marcava de tal forma a pessoa que ela podia desenvolver um conjunto de transtornos a partir daí,
não é? Esses filósofos da psiquiatria existencial vão dizer que o fato de encontrarem-se num mundo com determinadas características, em determinada situação, era suficiente para provocar um tipo de sofrimento que era singular. Um tipo de sofrimento ainda não observado pela psiquiatria e ainda não descrita, vamos dizer assim, pelos psicólogos. Né? Em outras palavras, o Jaspers faz um resumo disso. Né? Pressões sociais, abalo afetivo, isso é um texto da psicopatologia dele que está aí. Não é? Então, abalos afetivos profundos, desesperanças, desenraizamentos, contextos familiares transformados, existência angustiada, insegurança, pressões sociais e econômicas fortes, insatisfação com a vida que se leva, tédio, ociosidade, vazio de sentido, etc., provocam um sofrimento psíquico. Então, qual é a grande novidade disso? O entendimento de que, de certa maneira, ao vivermos um determinado tempo da sociedade, nós podemos desenvolver determinado tipo de dificuldade que está decorrente da nossa forma de nos situar nesse ambiente que aí está. Né? Então, nós temos aí um ambiente e a nossa situação nesse ambiente provoca esse tipo de coisa. Então, além daquelas experiências de contato mais íntimo que às vezes a gente encontra na psicanálise, veja que o Frank é um psicanalista, ele parte daí, depois ele vai se transformando, mas ele parte dessa compreensão psicanalítica, né? Então, não apenas essas relações familiares primitivas são capazes de gerar uma série de transtornos na pessoa, na medida em que ela vive essas suas experiências familiares de uma determinada maneira, esses psiquiatras da escola existencial vão se deparar que o fato de viver num determinado momento da história humana e numa determinada sociedade irá provocar um determinado tipo de sofrimento específico nessas pessoas. Entenderam? De certa forma, por exemplo, eu sei que alguns colegas trabalham na filosofia clínica, quando o professor Lúcio considera, vamos dizer assim, a necessidade de começar a perceber a história ou a historicidade das pessoas, a historicidade da vida dos indivíduos, não é? Nós vamos encontrar, então, a preocupação dele com isso que a gente chama de análise categorial. Quer dizer, a análise categorial, de certa forma, do professor Lúcio, remete àquilo que a psicologia fenomenológica chama atenção para o ambiente para além das experiências imediatas da vida familiar. Né? Há um ambiente social amplo, e esse ambiente social amplo, ele é capaz de provocar uma série de transtornos. Isso está descrito por Karl Jaspers nessa psicopatologia geral dele, quando ele começa a falar das chamadas neuroses sociais. Né? Ele ainda vai chamar de neuroses sociais. Entende? Para classificar e para mostrar que esse determinado ambiente social que as diferentes gerações de pessoas vivem provoca um determinado tipo de sofrimento. O que nos coloca diante da situação de tentar entender, não é? Ou de nós procurarmos compreender como é a sociedade, de certa maneira, onde vive esse homem do século XX, não é? Do século XX, que o Frank viveu até o finalzinho do século, né? E que, de certa maneira, nos desafia pessoalmente a cada um de nós a tentar entender como é que essa sociedade se transformou também nesses últimos 20 anos, os primeiros anos do século XXI. Né? De que maneira esse ambiente que eles encontram, nós continuamos a encontrar aqui no nosso tempo. Né? E nisso a gente pode conversar bastante no segundo momento dessa aula, não é? Até que ponto as características
que a gente vai encontrar em Frank, quando ele descreve a sociedade, até que ponto nós vamos encontrar as mesmas características, ou que coisas a gente precisaria acrescentar, ou como entender esse nosso homem de hoje, o quanto essa perspectiva, ou essa leitura frankiana, ainda permanece atual e ainda permanece nos dizendo o que é exatamente o homem. Claro até aqui? Tá? Ok. Então, considerando isso, o nosso passo seguinte é tentar pensar como é, então, essa sociedade que produz, para o Frank, um determinado tipo de sofrimento mental que é característico desse nosso tempo e que não havia ainda sido identificado pelos outros psiquiatras e psicólogos, sobretudo psiquiatras, porque no início do século passado, os psicólogos ainda não se dedicavam de forma muito definida a trabalhar isso que hoje a gente chama de transtornos, né? Então, o que nós vamos encontrar, vamos dizer assim, nesse nosso tempo do Frank? O que ele vai nos dizer, o que ele vai trabalhar um pouco, não é? Acho que a primeira questão para o Frank é: vivemos numa sociedade de massas. Esse é um ponto fundamental. Vivemos numa sociedade de massas. E entender sociedade de massas não apenas a partir daqueles conceitos sociológicos que nós vamos ver ou vamos encontrar nos autores mais significativos, não é? E eu digo, por exemplo, em Ortega y Gasset, né? No Bauman, que nós vamos mencionar aqui, né? Não apenas nesses autores, não é? O que é essa sociedade de massas, mas na própria experiência do Frank, que a gente precisa perceber que ele é um judeu, não é? Que é perseguido pelo nazifascismo e que essa experiência que ele vive também, não é? Diante do fascismo, do nazifascismo, não é também para ele uma versão, ou é também para ele um aspecto dessa sociedade de massas. Então, sociedade de massas vai ser incorporada uma certa noção que vamos encontrar nos sociólogos, e essa ideia vai ser ampliada na medida em que ele próprio, Frank, tem uma experiência nos campos de concentração e uma experiência com o fascismo, com o nazifascismo, que o transforma, né? E que o permite entender um pouco a sociedade em que se vive. E quando ele começa a falar de sociedade de massas, embora ele não tenha descrito de forma e mencionado de forma específica, eu diria, Ortega y Gasset, mas como os livros de Ortega são clássicos, principalmente A Rebelião das Massas, se o Frank não teve acesso direto a ele, teve certamente acesso indireto, pelas referências que ele faz. E Ortega y Gasset chama a atenção para a gente para esse fato. Ele vai dizer que, né, ao lançar o livro dele em 1930, que nós estávamos diante de um fato completamente novo na história do Ocidente. E esse fato completamente novo na história do Ocidente era uma sociedade de massas. Uma sociedade de massas. E o que Ortega chama de sociedade de massas? Exatamente aquilo que o Frank vai entender. Uma sociedade onde as massas pretendem ser as protagonistas da história. Entendem? Ou seja, é um espaço de tempo em que as massas pretendem introduzir um determinado modo de vida, não é? Como sendo o modo de vida da sociedade. Em trabalhar esse modo de vida da sociedade. Entendem? Então, ele vai entender essa sociedade de massas como um tempo em que nós temos
a média das pessoas pretendendo construir ou determinar o estilo de vida que nós vamos encontrar aí. Claro, se vocês quiserem interferir, gente, fiquem à vontade, tá? Aí abre o microfone, pergunta e a gente conversa. Né? Eu vou trabalhar de forma mais aberta no segundo tempo, mas mesmo agora vocês podem levantar questões e podem anotar e a gente conversa na segunda parte do nosso encontro. Né? Então, vamos dizer assim, agora essa sociedade de massas tem para o Frank uma característica, por exemplo, que aparece também em Ortega, mas que Frank vai chamar muita atenção. Ele vai dizer que nós vivemos numa sociedade de superabundância. Uma sociedade de superabundância, vejam bem, não é uma sociedade em que todas as pessoas estão muito ricas, sobretudo para o nosso padrão do século XX. Não é, não é isso. Né? Ele está chamando de sociedade de superabundância uma sociedade em que a grande maioria dos seres humanos sabe o que vai comer no jantar, vai comer no café da manhã e no almoço. Então, vamos dizer assim, não é uma sociedade em que você vive dentro de determinadas carências a ponto de ter que lutar para conquistar o seu alimento quase que dia a dia. Né? Situação, por exemplo, que nós nos encontrávamos até a Idade Média. Mesmo pessoas de boa condição econômica, muitas vezes tinham escassez de alimentos, tinham dificuldade de alimento. Né? Então, nós tínhamos pessoas que estavam e necessitavam encontrar realmente alimento, coisa que não está acontecendo em nosso tempo. A sobrevivência imediata encontra-se garantida, encontra-se bastante bem consolidada. Isso tem, vamos dizer assim, duas características. Uma em que o Ortega destaca e que o Frank vai falar, vai chamar e vai traduzir de outra forma. Ou seja, qual a primeira consequência desse fato? Aquilo que o Ortega dizia. Esse homem, que tem a sua sobrevivência garantida, ele não se preocupa em dar o melhor de si, em trabalhar o melhor de si. Ele não se entrega, vamos dizer assim, de forma determinada, ele não se entrega absolutamente às dificuldades, não é? De uma forma apaixonada, ele não luta de maneira apaixonada e completa por aquilo que ele, de certa forma, acredita e precisa. Ele não dá o melhor de si. Aquilo que, na linguagem dos fenomenólogos e dos filósofos da existência, se chama existência inautêntica. Ou seja, eles não vivem uma existência autêntica, não é? A existência autêntica dos filósofos da existência é uma existência em que a pessoa está comprometida em ser ele mesmo, e em ser ele mesmo de forma excelente, que era exatamente também o que o Ortega dizia, não é? E que o Frank vai repetir, com o conceito de pessoas que não encontram ou não descobriram uma razão para viver, e não veem a vida como um valor para viver. E se não veem a vida como um valor para viver, elas não sabem muito bem para que vivem. E isso tem consequências bastante profundas, porque produz um tipo específico de sofrimento mental. Né? Nós podíamos dizer que o que nós estamos encontrando agora em Frank é algo que os psicólogos da existência, que a psiquiatria existencial, considera fundamental. O homem precisa ter, para ter uma certa saúde mental, ele precisa de ter um projeto existencial. Não é? Projeto existencial que a filosofia clínica traduz como busca, com uma diferença bem definida. É que aqui, busca não é apenas um tópico entre outros. Né? Busca é fundamental. Né? Possuir um projeto de vida, encontrar algo em relação ao que se dedicar, é fundamental. Então, esse é um ponto muito importante.
Agora, quando a gente atualiza essa visão, que eu diria que a gente encontra em Ortega e encontra em Frank, eu encontro, e aí é uma análise minha pessoal, que depois a gente pode discutir e aprofundar e tentar entender, né? A gente encontra que esse homem-massa, que é descrito ainda por Ortega como sendo uma espécie de criança pela sua infantilidade emocional, tá certo? Como uma espécie de bárbaro, porque ele mesmo quando estuda, ele conhece apenas um aspecto do conhecimento humano, mas não conhece todo o restante, conhece muito pouco do resto, não é? E ele funciona e está no mundo sem nenhum compromisso com a excelência. Portanto, ele vai vivendo a vida dele completamente descomprometido de fazer o que é melhor. Agora, além dessas características que estão mencionadas em Ortega e que aparecem também com outras palavras no Frank, eu observo que nós nos encontramos diante de uma espécie de hedonismo ansioso, né? Nem só hedonismo e nem só ansioso. Observem, nós encontramos essa situação de uma forma muito interessante, assim, né? Porque o hedonismo apareceu em diferentes momentos da história humana, né? Mas um hedonismo ansioso é bastante singular no nosso tempo, né? Essa procura do prazer, mas a procura do prazer de uma forma ansiosa, né? Como se ele fosse arrancado a qualquer momento, como se ele pudesse ser arrancado a qualquer momento, como se os riscos de perder o que é o prazer, as coisas para as quais eu vivo, pudessem me ser retirados a cada momento. Estamos indo tranquilo até aqui? Em resumo, então, Tranquilo. tá indo bem, Tá, Rosângela? tá indo bem. É porque, enfim, nós estamos hoje nesse primeiro encontro e eu estou aqui também lidando com essa tecnologia que para mim não deixa de ser uma novidade, não é? Isso, É, né, essa situação é bastante nova, quer dizer, dar cursos para mim é uma coisa, agora falar assim para o computador é outra. Então, esse hedonista, o que caracteriza esse hedonista ansioso? É o fato de ele querer a qualquer custo, de qualquer modo, tudo rapidamente, tudo ao mesmo tempo, tudo de uma vez. Né? Vocês se lembram de uma questão que eu me lembro aí que aparecia na Rede Globo, que aparecia como a propaganda assim, veja tudo, tudo de uma vez, tudo ao mesmo tempo, você pode fazer tudo. Quer dizer, é exatamente isso. Quer dizer, eles traduzem exatamente essa mentalidade. Entende? Qual é a consequência disso? Primeiro, a violência, né, que o Frank também menciona. Sociedade de massas em que as pessoas estão, vamos dizer assim, sentindo o risco de perderem o prazer, considerando o prazer a sua razão de viver, se tornam violentas. Se tornam xenófobas, ou seja, elas vão ler o estrangeiro e o diferente como sendo aquele que ameaça. Entende? Entendem? Eles vão entender que é dessa forma. Eu vou dar um exemplo fácil, só para vocês perceberem. Não quero entrar em muitos detalhes onde eu não consigo também aprofundar bem, mas ao observar, por exemplo, todo esse movimento da eleição americana nos últimos tempos, havia uma queixa, sobretudo entre os apoiadores né, do presidente Trump, de que os Estados Unidos estava sendo invadido por uma série de estrangeiros, sobretudo latino-americanos, e que esses latino-americanos estavam tomando os empregos dos norte-americanos. Por isso achavam muito bem que houvesse aquele muro ali na fronteira, porque sentiam seus empregos ameaçados, etc. e tudo mais. No entanto, vamos dizer assim, a gente sabe que essas pessoas, quando entram nos Estados Unidos de forma tão irregular e na quantidade que consegue entrar, que é um número bastante pequeno em proporção à população norte-americana, eles vão fazer determinados trabalhos completamente, eu diria, trabalhos de muito pouca qualificação,
para os quais os norte-americanos não têm nenhum interesse em fazer. Vão ser entregadores de pizza, vão ser faxineiros em supermercado, coisas desse tipo. Eles não estão tirando o emprego da classe média, muito mais tira o emprego da classe média o fato de que nós estamos vivendo um processo e um tempo em que as indústrias vão se mudando para países onde as condições de trabalho são mais precárias, onde eles precisam pagar menos condição social e menos salário. Então, você vê que hoje a maior parte das indústrias produz na Ásia, né? Produz lá no Extremo Oriente, mesmo na China e naqueles outros países. De tal forma, né, que, vamos dizer assim, mesmo não sendo uma característica ou algo que possa ser examinado e justificado racionalmente, a pessoa sente esse medo como sendo alguma coisa que o ameaça rapidamente, como que o ameaça intimamente. E o mesmo processo se dá na Europa, né? Em relação ao estrangeiro, sobretudo o africano. Né? Sabendo que a situação lá é um pouco mais grave do que nos Estados Unidos, mas ainda assim, as populações que entram na Europa, eles entram para fazer esse tipo de serviço que o europeu não está fazendo, não se interessa em fazer. Né? Mas essa análise, ela é uma análise irracional, então, na verdade, o estrangeiro e o diferente é sentido como uma ameaça, da mesma forma como a gente observa mesmo no Brasil, que nós não temos tanto um movimento estrangeiro para cá, mas em que a gente percebe algo parecido com uma espécie de preconceito do paulista contra o nordestino. Quer dizer, o estrangeiro é responsável por eu estar passando uma determinada dificuldade e por eu estar vivendo determinados problemas. Entenderam? E isso é uma característica muito própria dessa sociedade de massa e também era muito própria no nazifascismo, que elegeu também eles, né? Também eles elegeram aqueles inimigos que explicavam a situação das dificuldades que eles viviam. Então, os alemães, sobretudo, colocam nos judeus a responsabilidade pela crise que vivia o país. Entende? Então, encontrar um inimigo, encontrar um estrangeiro que eu posso responsabilizar pelo meu sofrimento é uma característica importante. Né? Ora, esse espaço ou esse ambiente vai permitir, né, ou vai trazer um determinado tipo de sofrimento específico. Eu não vou insistir continuar com essa análise mais sociológica, que eu acho que ela é desnecessária, apenas para se entender um pouco do que a gente quis chamar a atenção de vocês, né? Mas o que me interessa fundamentalmente é a observação que a gente começa a fazer agora. Né? Qual é essa observação? É o fato de que esta sociedade, com essas características de ser uma sociedade de massas, ela provoca ou ela eleva o nível de ansiedade, estimula a toxicodependência, a depressão e as tentativas de suicídio. Né? Isso são fatos bem definidos. Né? Ou seja, quando nós olhamos para a sociedade contemporânea e a sociedade no final do século XX, nós vamos ver um aumento bastante grande daquilo que se é o transtorno depressivo. A Organização Mundial da Saúde vai chamá-la de a grande doença do século XXI. Né? Nós vamos encontrar a depressão e a consequência, as diferentes tentativas de suicídio, e a própria toxicodependência, que são marcas desse nosso tempo. Para o Frank, isto são sintomas de um tipo de sofrimento específico e diferente que ele explica pelo tipo de vida e de sociedade que nós nos encontramos. Entende? Ou seja, não apenas aqueles problemas pessoais que se vive muito mais na intimidade do lar, ou não apenas aqueles transtornos
que você desenvolve muito dessa relação individual com as pessoas, o viver um determinado tipo de sociedade produz um determinado tipo de sofrimento, como a psiquiatria existencial já chamara atenção. E para o Frank, esse tipo de sofrimento, que nós vamos aprofundar muito nos próximos encontros, se chama neurose noogênica. Né? Que neurose é essa? É uma neurose cuja característica básica é o fato da pessoa não possuir um sentido na vida, não descobrir na sua vida valor, não conseguir entender para que ela vive e qual é a razão da sua vida. Né? Então, nós estamos diante desta situação que se coloca dessa maneira. Tá claro até aí? Veja que muito dessas questões que nós estamos levantando hoje, elas serão aprofundadas nos nossos próximos encontros. Hoje nós estamos fazendo quase que uma apresentação muito geral, muito simples, não é? Da questão que será aprofundada nos próximos encontros, mas partindo de um ponto que é fundamental, que é o fato de que, ao viver num determinado tempo, numa sociedade com determinadas características, nós nos encontramos diante de uma situação, não é, que produz uma forma de sofrimento mental. Claro? Então, esse é um ponto muito interessante que a gente vai trabalhar. José Maurício, o Hillman, né, que é um pós-junguiano, ele coloca isso, que antes a terapia ficava muito envolvida para as questões individuais, e hoje o que leva para a clínica são as questões sociais de todas essas angústias. É muito interessante a sincronicidade, né, entre o Hillman, que é um pós-junguiano, foi presidente da Sociedade Junguiana, e a fala do Frank. Muito bom. Tá, obrigado, Rosângela. Acho assim uma ótima lembrança, sabe? E eu, em algum momento aqui na frente, eu vou ver se eu consigo, futicando aqui, descubro, não é? Mas eu menciono Lacan, é aqui nesse slide, porque também os freudianos vão se dar conta disso, certo. dessa mesma questão, É. não é? Os freudianos também vão se dar conta de que, a partir de um determinado momento, certas questões de natureza social passam a afetar a clínica de uma maneira diferente daquela que Freud havia dito. Exatamente. E havia percebido, não é? E no livro do Freud, Mal-Estar da Civilização, ele comenta muito isso, né? E na própria resposta do Freud ao Einstein, ele já coloca isso de uma forma bem interessante. Isso. Só ilustrando. Isso, com a característica de que, quando ele fala desse mal-estar da civilização, ele vai dizer, aí já começa a diferença, ele vai dizer assim que esse mal-estar nasce por uma ansiedade que tem uma raiz sexual. Isso, né? Isso é o Freud. E o Frank vai dizer, bem, a raiz desse mal-estar não é de natureza sexual. Né? Assim como ele estudou com o Adler muito, e vai dizer assim, e também não é de natureza social, nesse sentido que o Adler entendia, que era uma tentativa de busca do poder, de afirmação pessoal, etc. Ele vai dizer assim, não se trata de nada nesse sentido. Né? No caso, por exemplo, dos freudianos, eles vão trabalhar esse tempo como um tempo em que se afrouxou as forças do superego, né? Então, de certa maneira, o espaço social se torna um espaço mais de prazer e se afrouxa propriamente as tentativas ou as características do controle moral da sociedade. Entenderam? Então, esse ponto é um ponto, assim, que nós precisamos ter um bom entendimento do que nós estamos falando. Os diferentes autores, os grandes autores da psicologia, vão estar falando desse mesmo acontecimento, né? Vão falar dessas coisas, mas vão observá-las e explicá-las de uma maneira diferente. Vão
Mas a gente observar o fenômeno que eles estão descrevendo, a gente vai ver que o fenômeno é muito, muito parecido, ou seja, a percepção que eles têm do problema é bem parecida. É a explicação que é diferente, mas a percepção é muito parecida, não é? Então, esse ponto é muito interessante, Rosângela. E os demais colegas ficam à vontade também para interferir quando acharem que devem, né? Depois a gente vai conversar mais abertamente, mais tranquilamente, mas ficam também abertos a essa possibilidade, tá? O que aparece no Frank, e há um ponto que a gente precisaria, vamos dizer assim, acompanhá-lo, a sua experiência no campo de concentração, para poder entender um pouco o caminho onde ele vai discutir essa questão, né? Para o Frank, boa parte das razões e das dificuldades que nós encontramos, né, boa parte dessas questões, elas vão estar associadas ao fato de que as pessoas, quando chegam no campo de concentração, delas é retirado tudo, elas já não têm mais nada. Não sei se vocês chegaram, ou se vocês conhecem um dos livros dele, aquela Busca de Sentido, em que ele descreve como era a vida no campo de concentração e a experiência que eles tinham nessa vida do campo de concentração, né? É muito interessante porque ele vai dizer, olha, era tirado tudo daquelas pessoas, né? Todas as roupas, o que tinham, o dinheiro, joias, tudo que eles tinham levado nas malas, tudo que eles conseguiram carregar, era subtraído pelos alemães e era entregue, vamos dizer assim, como uma forma de ajudar no esforço de guerra alemão. Tudo aquilo se transformava em riqueza para a Alemanha continuar a guerra. Né? A pessoa ficava apenas com o óculos e o suspensório dela e ganhava uma espécie de um macacão velho que ele passa a usar. Né? E restos de sapato que haviam pertencido a outras pessoas, que haviam morrido, etc. E ali, naquelas condições mais, vamos dizer assim, mais infelizes, ele vai percebendo que aquelas pessoas que não conseguiam uma razão para viver, que não tinham, que não descobriam uma razão para viver, né, elas se tornavam frágeis e não conseguiam resistir às maiores dificuldades. Vejam, então ele tem uma frase muito interessante que ele vai dizer assim, não é? Quando as necessidades mais básicas são retiradas, quando você não tem mais nada, não é? A necessidade mais importante é a necessidade de apor um sentido. Quando você já não sabe mais nada do que fazer, o que é mais importante é você possuir e encontrar um sentido. Então, é nisso que ele vai começar a trabalhar, é nisso que ele vai trabalhar profundamente. Tá certo? Quer dizer, como é que nós vamos, e isso nós vamos fazer também nas próximas aulas, vamos tentar mostrar como que você, na clínica, tenta descobrir um sentido, não é, para a vida, e como que você pode ajudar a pessoa a descobrir um sentido naquilo que ela está fazendo. Veja, a descoberta do sentido passa necessariamente por um conhecimento profundo e bastante significativo da vida do seu cliente, do seu partilhante, seja lá como você quiser chamá-lo, né? É preciso conhecer muito. Por quê? Porque se você conhecê-lo, você será capaz de descobrir sentido para as coisas que ele vai vivendo. Você vai ajudá-lo a fazer isso, porque só a pessoa pode descobrir esse sentido. Esse sentido não pode ser dado de fora, não pode ser atribuído de fora, não pode ser entregue por outra pessoa. Ele precisa descobrir. E o clínico vai ajudá-lo a fazer essa descoberta, vai percorrer com ele essa estrada que vai ajudá-lo a descobrir-se. Né? Então, esse é um ponto assim bastante importante que nós começamos a observar. Em resumo, Professor, fala, Paulo.
tem um aspecto também ali, quando ele está comentando sobre a retirada dos pertences, né, quando eles chegam lá no campo de concentração, e que eles falam que depois, né, como o senhor citou, depois que eles retiram aquelas necessidades básicas e o sentido ajuda eles a sobreviver, né, ele também comenta um negócio interessante, que é assim, aquelas pessoas que antes de irem para lá, que tinham um horizonte cultural maior do que os outros, né, que eles conseguiam se desenvolver e o horizonte existencial deles tinha uma base cultural maior, eles eram capazes, eles tinham uma força de sobrevivência maior do que aquelas outras pessoas, né? Que elas tinham um sentido e um horizonte existencial muito curto, muito enraizado na vida cotidiana, mas aquelas outras pessoas que tinham, por exemplo, né, envolvimento com livros, com grandes obras musicais, essas pessoas elas tinham uma capacidade de sobrevivência maior que as outras. Isso. E não apenas nesse sentido cultural, Sérgio, porque o que o Frank vai destacar, né, isso sim, mas na medida em que isso mostrava pessoas que eram interiormente mais ricas. Então, o que ele vai, na verdade, chamar a atenção é que a descoberta de um sentido é possível a todos, mas que quanto mais, eu diria, enriquecida intimamente a pessoa no conhecimento de si, no conhecimento das coisas, na experiência do mundo, quanto mais ela está desenvolvida nesse sentido, mais fácil é para encontrar o sentido e mais simples se torna a elaboração desse sentido, entende? Então, é claro, quer dizer, quanto mais amadurecida, quanto mais desenvolvida é a pessoa interiormente, mais fácil dela construir e descobrir esse sentido, né? Porque ela vai encontrar riquezas não apenas naquilo que é o imediato, e ela vai encontrar na razão de sobrevivência não o material imediato, né? Veja como é que é interessante, quer dizer, veja o próprio Frank lá no campo. O que o mantém vivo é vamos dizer assim, a vontade de escrever e sintetizar a sua teoria, não é isso? E quando ele estava aqui em Porto Alegre, num encontro aqui na PUC, que uma pessoa levantou, uma senhora disse que tinha sido colega da primeira esposa dele, que morreu no campo de concentração, disse que essa primeira esposa, essa amiga, contando para o Frank, disse para ele, falou assim, o Frank será um dos poucos que vai sobreviver a esse inferno. E aí, quando perguntaram, mas por quê? Aí ele vai dizer, ela falou assim, a esposa falou para a amiga, porque ele tem fome não de coisas que o estômago precisa, mas ele tem fome de coisas para a alma. Então, se os alemães podem tirar dele o alimento, não podem tirar dele a fome do fortalecimento da alma. Então, é exatamente nesse sentido aí que você percebeu. Tá bom? Eu vou caminhar um pouquinho e a gente vai dar a interrupção aqui daqui a pouquinho da nossa leitura, né, da nossa exposição, e depois eu espero realmente que a gente passe um segundo tempo de conversa, em que a gente vai conversar um pouco sobre o texto com aqueles que leram, em que a gente vai conversar um pouco sobre tudo isso, mas aí a gente não precisará ter esse material gravado. Eu quero chamar a atenção de vocês para uma outra questão que é muito significativa nessa entrada, nesse nosso primeiro encontro. É que quando eu tenho visto certos psiquiatras, eles vão dizer assim, nossa, nós estamos muito assim, encantados e muito surpreendidos com todas essas questões que o Frank levanta, mas ele ainda fala de neuroses, de transtornos, etc. Aliás, fala de neurose, quando, na verdade, a referência deles é o DSM-5, não trata dessas coisas, não fala mais de neurose, não trata mais das coisas dessa maneira, que era a psiquiatria que o Frank fazia. No entanto, não é? A gente pode observar, e isso nesse meu livro que a gente está preparando agora sobre o Frank, eu acabo desenvolvendo um pouco isso, boa parte, vamos dizer assim, daquilo que o DSM-5 considera como os elementos importantes
para o bom desenvolvimento da personalidade e como indicativos de uma personalidade sadia, são aqueles elementos que o Frank descreve na teoria dele. Em outras palavras, em que consiste uma personalidade ou uma pessoa, vamos dizer assim, saudável, na leitura do DSM-5, não é? Para esse mundo da psiquiatria contemporânea? São alguns pontos fundamentais. Essencialmente, eles descrevem 4. Primeiro, o autodirecionamento. Ou seja, pessoas saudáveis são capazes de estabelecer o próprio roteiro de vida. Segundo, identidade. Pessoas saudáveis têm noção da sua singularidade pessoal, sabe os aspectos que as diferenciam das outras, não é? Sabem e percebem aquilo que elas são. Em outras palavras, não é? Aquilo que os filósofos da existência chamavam de ser em si. Trabalhar essas questões dessa forma. O terceiro aspecto que o DSM-5 valoriza é a capacidade que a pessoa tenha de viver de forma profunda a sua intimidade, quer dizer, estar consigo mesmo, conviver consigo mesmo, deparar-se com as próprias coisas, ser capaz de avaliar as próprias coisas. Né? E como quarto tópico dessa característica, vamos dizer assim, de uma personalidade saudável, o DSM-5 menciona a capacidade de você perceber e de você estabelecer relações humanas empáticas, ou seja, ser capaz de compreender o outro, ser capaz de entender minimamente o outro, não propriamente como terapeuta, mas ser capaz de compartilhar com o outro determinados sentimentos, determinados aspectos da vida. Então, uma personalidade saudável, vamos dizer assim, pelo Manual de Psiquiatria Contemporânea, ela precisa de ter essas características fundamentais: o autodirecionamento, a identidade, a intimidade e a empatia. Vejam, são elementos essenciais na construção psicológica do Frank. Elementos fundamentais dessa construção existencial. Entende? Então, é claro que nós vamos, ao longo dos próximos encontros, desenvolver isso para que vocês possam perceber. Mas, mesmo sem citar especificamente o Frank, a psiquiatria contemporânea trabalha claramente com esse ponto, ou trabalha com as questões do Frank. E, finalmente, um último ponto que eu quero chamar a atenção nessa primeira etapa, nesse primeiro momento da aula, não é? É o fato de que nós vamos encontrar agora em Frank a compreensão de que nós precisávamos de ter agora uma forma, uma clínica diferente, já que as escolas de psicoterapia fundamentais e que ele conheceu, as diferentes teorias psicanalíticas e as teorias comportamentistas, elas não davam conta dessas dificuldades que ele estava observando. Elas não conseguiam construir um enfrentamento adequado para esse tipo de sofrimento que estava sendo observado. Notem um fato muito interessante, é que as pesquisas feitas pelas principais universidades americanas no final do século XX, quando eles ainda tinham algumas clínicas e algumas casas de repouso, e havia um trabalho nesse sentido, eles observam ali que mais de 20% das pessoas que estavam internadas nessas clínicas não tinham nenhum dos transtornos tradicionais. Estavam ali por questões específicas de sofrimento, de um tipo de sofrimento, de falta de sentido, de falta de perspectiva na vida, né? Enfim, entendendo que a própria vida não tinha valor, com baixa estima, etc., e tudo mais. Então, vamos dizer assim, esse tipo de sofrimento que o Frank percebe, ele se tornou não apenas muito comum, como estava levando um número extraordinariamente alto de pessoas a procurar tratamento psiquiátrico, né? E a buscar o tratamento psiquiátrico.
né? E eles encontravam profissionais que não estavam preparados para trabalhar com essas questões. Entende? Encontravam profissionais que não estavam assim adequadamente preparados para essas questões. Eu vou, em seguida, interromper a gravação, mas eu quero que, se alguém ainda quer fazer algum comentário nessa primeira parte, sobretudo dessa parte mais teórica, se alguém quiser falar, então, por favor, pode falar. Em seguida, a gente vai desligar a gravação e aí nós vamos conversar de uma maneira mais espontânea. Alguém quer falar alguma coisa, gente? Está pensando, Rosângela? Tô aqui analisando as questões, né? Porque o que a gente vê, ele, né, naquela época dele, ele viu 20%, né? Não, agora as pessoas veem no hospital psiquiátrico, mas na realidade a angústia existencial dessa falta de sentido está cada vez maior, né? Então, as pessoas vão ao médico, eles encharcam a pessoa de remédio, não conversam, não querem nem saber, como se o remédio fosse a salvação. Então, quando se fala em busca de sentido, eles não acham que tem valor nenhum, né? A maioria dos psiquiatras. Eu recebo muita gente na clínica, assim, dopadas, sabe? E sem diálogo nenhum. E o médico não vai resolver, esse remédio salva. Então, essa questão que hoje, ainda mais com o coronavírus, esse momento agora, que amplificou isso, né? Hoje mesmo eu tive uma amiga que faz terapia comigo, foi ao médico e ela estava dopada. Aí o outro médico antroposófico tirou a medicação toda. Você não precisa de medicação, você precisa de uma terapia buscar o sentido. Eu achei isso muito interessante, a posição dele, sabe? E ele não é um estudioso de Frankl, mas ele fala, olha, o que está todo mundo agora está vivendo uma busca de novo sentido para a vida. Entende, Zé Maurício? Então, a gente tem que ter esse cuidado. dado que eu dei, Rosângela, esse dado que eu dei é um dado assim, muito importante, porque ele é um dado seguinte, de pessoas que estão institucionalizadas. 20% de Exatamente. pessoas institucionalizadas tinham esse tipo de sofrimento, que normalmente não acomete e não leva as pessoas à internalização. Quer dizer, se você considerar as pessoas que estão no espaço social, na sua vivência natural, no seu dia a dia, o número é enorme. O número é enorme. Tanto é que os sintomas que o Frank descreve para essa neurose noogênica, que são a depressão, a violência, né, e a toxicomania, elas são, os sintomas da neurose noogênica, elas afetam um número extraordinariamente grande de pessoas em nosso tempo. Ok? Então, eu vou interromper a gravação, e aí nós vamos conversar em seguida, conversar de forma tranquila. Ok? Ok. Porque aí depois a gente põe esse texto lá para vocês verem.